Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar aqui sobre o sistema de ignição, tá, da motocicleta. Para falar sobre o sistema de ignição, a gente tem que começar falando da bobina de pulso, né? Ou CKP, esse carinha aqui. É a bobina de pulso que manda a marcação do ponto do volante do magneto, do CDI, dizendo que tem que enviar a centelha naquele momento do PMS do motor, certo? Então muita gente chega na oficina ou me pergunta, cara, tô dando partida, a moto não liga, como é que eu faço, como é que eu sei se realmente é a bobina? Muitas bobinas, elas marcam resistência, né, que vai de 182 a 222, mas mesmo assim a moto não liga, então você tem que ver se tem centelha, né, tem que ver se tem centelha. Aí quando você liga a moto, por exemplo aqui, ó, vou dar partida na moto, a moto não emite centelha, né. No caso aqui eu retirei o conector da bobina de pulso, então por isso que ela não está dando centelha. Vamos supor que ela está ligada, mas não está dando centelha. Antes de eu abrir aqui a tampa do estator e sair trocando a bobina, sem saber se ela está com problema, uma dica que eu dou é você pegar uma bobina boa, no caso essa aqui eu uso de teste aqui na oficina, tá? Pega uma bobina nova ou uma que esteja funcionando. Eu vou ligar aqui, ó, tem dois conectores, esse aqui é o que vem da bobina lá embaixo, né? Vem aqui, ó, junto com o estator, e esse daqui é o que vai para o CDI. Então vou ligar nesse cara aqui, as duas pontas. Vou precisar aqui, ó, de um alicate. Ó, tá ligada a chave aqui agora, o mata-motor também tem que estar ligado, tá, o ignition stop. E aí, ó, vou passar o alicate aqui na frente, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tô só passando aqui, encostando o alicate, ou seja, se antes não estava dando centelha, eu coloquei uma bobina externa, fiz a simulação como se fosse o volante do magneto passando aqui, e está dando centelha. Então uma dica aí para vocês, não saírem trocando a bobina à toa, fazer esse teste aí, tá bom? Bom pessoal, agora aqui a gente vai falar sobre, já falamos aqui sobre a bobina de pulso, né, ela que manda o sinal para o CDI. O próximo passo aqui é para a gente falar sobre ignição, né, continuar. A gente vai ver se o CDI está enviando pulso negativo aqui para a bobina de ignição, né. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, é descobrir qual que é o sinal positivo, no caso aqui, ó. Eu vou desconectar os dois terminais aqui da minha bobina. Estou aqui com a minha caneta de polaridade, tá? Essa aqui é uma caneta de polaridade. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui está o mata-motor. Ó, liguei o mata-motor aqui com a chave ligada, ó, aqui em cima. Mostra aqui para eles aqui, certo? Aqui, ó. Tô ligando o mata-motor. E aqui, ó, apareceu o sinal, sumiu. Na outra ponta, se eu fizer isso, eu não vou ter sinal algum. Porque aqui, ó, essa daqui então, quer dizer que essa é a que vem o pulso negativo do CDI. Outra coisa que a gente tem que fazer quando a gente liga aqui na bobina é saber se o filamento da bobina está funcionando, o primário. Como que eu sei? Eu tenho um positivo aqui, eu também tenho que ter um positivo do outro lado quando o conector está ligado à bobina. Desligado ele não pode dar, entendeu? Então, essa é a bobina traseira e essa é a bobina dianteira. Tá? São duas bobinas nessa moto, uma para cada cilindro. Então, sabendo que o conector que vem o pulso negativo do CDI é o de baixo, agora eu vou fazer um teste aqui, ó, vou desligar os dois cabos de vela. Então, agora que eu já sei que minha bobina está legal, tá? O primário da bobina está chaveando, os dois positivos, né? Eu vou testar ver se o CDI está enviando o pulso negativo, né? Então aqui, ó, eu vou ter uma frequência de pulso, ok, ele está enviando. Se eu quiser ter certeza, eu posso até tirar aqui o conector. Ó, está mandando pulso negativo. Beleza, tá ok. Então, o CDI está enviando o pulso negativo para a bobina. O próximo passo nosso aqui é verificar se a bobina está gerando a centelha aqui na vela, certo? No secundário dela, do primário para o secundário. E esse teste aqui nós vamos fazer aqui utilizando o osciloscópio. Ó, a gente já falou aqui sobre bobina de pulso, né?
analisamos o primário já da bobina, e agora nós vamos para o nosso osciloscópio, para a gente analisar como é que está o gerenciamento da bobina e também o tempo de queima da vela. A gente consegue analisar com o osciloscópio como que a vela está gerenciando, como que a vela está queimando lá dentro, né? Se ela está queimando por completo, se não está, se está tendo algum problema, algum encurtamento de centelha, né? Então a gente consegue visualizar ali com o osciloscópio, tá? Então vou dar um play aqui, vou parametrizar aqui o meu osciloscópio. O canal verde ali, que é o canal A, eu estou com o meu sinal de bateria. O canal C, eu estou com o meu sinal da primeira bobina, que é a bobina traseira. E o canal D, eu estou com o meu sinal da minha segunda bobina, que eu vou desativar por enquanto. Depois a gente vai testar individualmente, tá bom? Então aqui, ó, eu vou dar partida da motocicleta. Já apareceu o sinal. Vou ajustar meu trigger. Vou dar um pause. E agora nós vamos analisar esse sinal, certo? Ó, para analisar esse sinal, a gente tem que pensar o quê? Aqui, ó, esse aqui é o gerenciamento, o tempo de gerenciamento da bobina, onde ela está sendo carregada. Então a bobina aqui está sendo carregada. Aqui é a tensão de ruptura, né, que a gente fala que é a tensão de descarga, de ruptura, onde vai ser dada a centelha. Aqui é o tempo de queima, aqui eu tenho o tempo de queima da vela, é o tempo que a vela queimou, e aqui eu tenho o residual de bobina. Para eu saber se a bobina está boa, eu tenho que ter um bom residual. Para saber como é que está a queima da vela, queima da misturar combustível lá dentro da câmara de explosão, eu tenho que analisar esse tempo aqui de queima ou encurtamento, se tiver, no caso da vela, tá bom? E aqui a tensão de ruptura, que tem que estar por volta de 400 volts. Então tem 400 volts de pico na hora do disparo da vela, tá? E aqui eu já tenho um pico menor. Depois que começa a queimar, você vê que tem um pico alto, depois passa pelo cabo, tudo pela vela, ele diminui a linha de tensão, queima, existe a queima e depois existe o residual, tá bom? É isso que a gente tem que fazer a análise para saber como é que está o sistema de ignição e vela de ignição. Então agora a gente vai fazer o teste, o mesmo teste que a gente realizou aqui na bobina traseira, né, do primeiro cilindro. A gente fala o primeiro cilindro, cilindro traseiro. A gente vai fazer um segundo cilindro, que é o cilindro dianteiro, tá bom? Então vou parametrizar aqui o meu osciloscópio. Vou deixar igual. Vou desativar aqui o canal C, vou deixar só o canal D. Dar um play e vou ligar a motocicleta. Acertar meu trigger. Agora no canal D. Aí. Pronto, agora a gente vai analisar o mesmo sinal que a gente obteve aqui. Perceba aqui, ó, que eu já tenho um pico de 366, já é mais baixo que o outro, né? Tem uma diferença que eu tenho que fazer uma análise agora, se o problema está em compressão do motor, do cilindro, se está realmente na vela. Às vezes pode ser também problema na vela, ou até mesmo cabo, cachimbo de vela, supressor de ruído, né? Mas aqui a gente tem o tempo de gerenciamento, de carregamento da bobina, tensão de disparo, né, de ruptura. Eu tenho que analisar esse residual de bobina, tá legal, e o tempo de queima. Tem que fazer uma análise aqui nesse tempo de queima para saber se está coerente ou não, né? A Dragstar, ela trabalha com próximo de 400 volts de pico, né? Nesse caso que está 366, tem que fazer uma análise. Pode ser problema na vela ou até mesmo um supressor de ruído, tá? Mas é isso aí que a gente queria mostrar para vocês. Pessoal, então isso aí foi o nosso breve vídeo aí sobre sistema de ignição, né? Lógico que existem vários outros fatores aqui no meio que a gente tem que analisar e tudo mais, mas para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi fazer esse vídeo curto que pode ajudar algumas pessoas aí, principalmente na questão de bobina de pulso, tá? Então é isso daí, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.